Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, depois de muito tempo, para conversar sobre um assunto delicado, a pontuação ponto e vírgula. Muitas pessoas costumam não usar, algumas por insegurança, por não saberem como ao certo utilizar, e outras porque simplesmente não gostam. E eu digo que é importante sim você utilizar ponto e vírgula, claro, sabendo para você de repente criar algum texto, às vezes até para quem estuda, faz curso, alguma coisa, pede textos. Ou se você simplesmente é um escritor, quer criar tal, é importante você saber a importância dessa pontuação, porque ela é muito complicada realmente. E há várias situações em que você deveria usar. Eu vou citar 3 delas para poder auxiliar vocês, para que possam escrever, criar, enfim, fazer o que gosta ou o que precisa, né? Bom, a primeira que eu vou mencionar aqui é evitar repetição. Vou colocar uma frase aqui para vocês. Os olhos estão um tanto fundos, denunciando as noites mal dormidas. O rosto pálido. Esta é uma frase que eu tirei de um livro que eu criei, estou trabalhando nele ainda, não foi publicado. Mas enfim, vocês viram aí que depois de mal dormidas tem ponto e vírgula. Por que eu coloquei esse ponto e vírgula aí? Para evitar repetir o verbo estar ali. Ali eu já coloquei. Os olhos estão um tanto fundos. Agora, se eu fosse escrever inteiro ali, enfim, continuando, denunciando as noites mal dormidas, tal. Se eu continuasse, os olhos estão um tanto fundos, denunciando as noites mal dormidas, o rosto está pálido. Então não ia ficar muito legal. Ia estar repetindo o verbo estar, entende? Aí por isso que eu coloquei aquele ponto e vírgula ali, para evitar essa repetição. Aí assim fica mais bonito, mais poético até, né? Bom, a segunda situação é separar itens em listas explicativas. Não tem ali, quando você vai mencionar alguma lista ali específica, por exemplo, para o meu look, eu escolhi calça, camisa, tênis, tudo isso vai a vírgula, que é para separar cada item. Em algumas ocasiões, o ponto e vírgula se faz necessário. Vou dar um exemplo na frase aqui. Fui ao mercado e comprei maçãs que estavam em promoção, bananas que estavam maduras e laranjas que eram orgânicas. Agora vocês vão ver. Ponto e vírgula foram depois de promoção, depois de maduras e só isso, desculpa, não tem mais, só esses dois aí. Então, ponto e vírgula aí serviram para separar cada item. Tava falando primeiro da laranja, né? Da maçã, desculpa. Da maçã. E foi mencionado o porquê de ter comprado maçã, ou seja, que estavam em promoção. Então já tem a vírgula ali depois de maçãs, depois de promoção, ponto e vírgula, que é para separar, para deixar separadinho ali esse item e ir para o próximo item, que será a banana. Para assim não deixar o leitor confuso até. Aí menciona ali o segundo produto. Aí depois de ter explicado o porquê de ter comprado aquele outro produto, aí sim, ponto e vírgula, que é para isolar o terceiro produto. Aí a terceira situação em que devemos usar ponto e vírgula é quando há um período longo já, onde tem muitas vírgulas. Fica chato,
você lê um texto ali em que tem várias vírgulas que nunca acabam, né? E ponto e vírgula serve para isso. Mas espera, você tem que saber aplicar a pontuação também. Foi por isso que eu separei duas frases como exemplo, dois trechinhos do livro Sangue e Vingança, da autora Cláudia Nascimento. Inclusive, eu quero agradecer a ela por ter me autorizado a usar frases do livro dela. E eu separei dois trechos porque o livro dela é top, merece sim ser divulgado. Vamos ali ao assunto novamente. Primeiro período ali, primeira frase. Saia daqui, Ekaterina, ou o meu amor não será suficiente para impedir uma loucura. E te asseguro que, neste caso, serei mais insano do que você. Então, o ponto e vírgula ali, como vocês podem observar, foi depois de loucura. Tá, ali era um período. Saia daqui, Ekaterina, ou o meu amor não será o suficiente para impedir uma loucura. Tá, fecha um período ali. Como a autora já havia posto outras vírgulas, então ali foi um ponto e vírgula, mas foi no lugar certo. Não foi usado assim de qualquer jeito. Sabe quando dizem que ponto e vírgula se usa quando você tinha a intenção de concluir, de encerrar a frase ali, mas não fez? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Poderia muito bem ter encerrado ali. Saia daqui, Ekaterina, ou meu amor não será suficiente para impedir uma loucura. Ali já ficaria uma frase completa. Porém, a autora quis complementar. Entende? Desse modo, caiu certinho ali ponto e vírgula, para então emendar. E te asseguro que, neste caso, serei mais insano do que você. Então, ficou perfeitinho, né? Como sempre, a autora é perfeita com as palavras. A segunda frase, para mencionar também um exemplo do tipo de separar partes de um período longo, vou mencionar agora. A correnteza fluía, branda, submergindo seus pés até a altura das panturrilhas. Então ela bebeu da água, levando-a à boca, em conchas feitas com as duas mãos. Ali, ponto e vírgula foi depois de panturrilhas, certo? Então, ali, da mesma forma, a autora já tinha posto várias vírgulas. Aí, para dar uma quebrada nisso e não ficar aquela coisa chata, ela acrescentou ali o ponto e vírgula. E também, como da primeira vez, foi estratégico. Foi pensado, não foi utilizado de qualquer jeito. Ali, ó, foi antes, inclusive, de uma conjunção. Ou então, ela fechou um período novamente. Ficaria completo ali. A correnteza fluía, branda, submergindo seus pés até a altura das panturrilhas. Poderia ser uma frase aí e a seguir poderia ser uma segunda frase. Tranquilo, ficaria completo aí, só até aí, mas a autora quis acrescentar algo a mais. Aí ela adicionou ponto e vírgula. Então ela bebeu da água, levando-a à boca, em conchas feitas com as duas mãos. Prontinho. Uma dica: se você pretende usar o ponto e vírgula, nessa situação de quebrar as vírgulas num período longo, verifique ali certinho, pare e pense se a frase ficaria uma frase completa ali. Se a resposta for sim, você pode sim adicionar ponto e vírgula tranquilamente. Agora, do contrário, não. A não ser
que seja ali no caso de separar itens em listas explicativas. Somente aí. Evitar repetição também é mais ou menos a mesma pegada, que nem ali, ó. Os olhos estão um tanto fundo, denunciando as noites mal dormidas. Aí poderia muito bem colocar ponto e continuar. O rosto pálido ficaria também legal, entende? Então é mais ou menos a mesma pegada, só ali da enumeração dos itens que você pode adicionar ponto e vírgula sem que se forme uma frase completa, sem que se forme um período, que é um período, isso aí que se chama, entende? Aí no mais eu vou ficando por aqui, que é para o vídeo não ficar extenso. Aí já já volto com mais dicas da língua portuguesa e de escrita, literatura, enfim. Até mais.